Boa noite. Boa noite, gente. Tô fixando aqui o nosso tema. Enquanto tá todo mundo entrando. Sejam bem-vindos. Oi, Leozinho. Que bom que você tá aqui. Deixa eu fixar aqui nosso tema. Oi, Lu, minha amiga querida Raquel. Ih, quanta gente, que bom. Isso é muito bom, ser prestigiada assim. Vamos lá. Me ensinaram a fazer uma coisa que hoje eu esqueci, que facilita pra caramba. A gente vai fazendo lives e vai aprendendo, né? A gente escreve no Note o tema da live, que depois é só copiar aqui. Não precisa ficar nessa de ficar digitando aqui, né? Mas hoje eu esqueci. Então eu vou digitar aqui rapidinho. Fátima já entrou. Todo mundo vindo assistir, todo mundo com medo de engasgar, né, Fátima? Peraí, engasgo. Dificuldade de engolir. Só mais um pouquinho. A nossa convidada hoje é uma convidada muito especial, porque é muito querida. Acho que foi. Pronto, agora sim. Da próxima eu não vou esquecer, porque eu não preciso ficar digitando. Boa noite, gente! Quarta-feira chegou, mais um avanço nas lives. Tem gente que tá toda quarta-feira aqui. Celina falou que não ia conseguir assistir, já entrou aí, dando um oi. Um pouquinho que vocês passem já é legal. Há uma coisa que eu também aprendi, que é o seguinte: quanto mais coraçãozinho vocês dão, mais a live fica visível para todo mundo. Então, vai dando coraçãozinho e nessa setinha aí embaixo você pode enviar ela para quem você acha que é útil. A gente está iniciando o nosso segundo mês da Avance nas Lives. É um projeto que está me deixando muito feliz, porque realmente está me dando um feedback muito positivo. As pessoas estão muito felizes, assim, me dando um retorno bem gratificante, e isso só impulsiona a nossa vontade de fazer mais, né? A minha convidada de hoje é muito especial, a minha amiga, minha colega fonoaudióloga. Para quem não sabe, eu também sou fonoaudióloga de formação, é a Fátima Lago. Fátima, me dá um oi aí que eu vou te convidar para entrar. Eu vi que você já entrou, mas você acabou ficando lá para trás. Então, esse mês a gente vai tá um mês recheado de muito, muito assunto legal. Hoje a gente fala com a Fátima sobre a dificuldade de engolir, sobre as questões relacionadas à deglutição, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre espiritualidade. Deixa eu chamar aqui a Fátima, porque senão eu perco ela de novo. Pronto, enquanto ela tá... Te convidei, Fátima. Deixa eu dar um oi para ela enquanto ela entra e depois eu continuo falando com vocês. Oiê! Olá, Carol! Que alegria! Querida, obrigada. Tô cortada aí? Tá um pouquinho, eu só testo. Chega um pouquinho para trás Deixa eu ver ou se o eu telefone. consigo. Foi? Isso. Foi. Já falo com você. Deixa eu só Tá. terminar aqui de fazer os avisos que eu estava dizendo que na semana que vem você deve conhecer, com certeza, né, Fátima? O Bruno Oliveira, que ele é capelão do INCA. A Sim, gente vai claro. falar sobre a espiritualidade. Eu fiz questão de colocar esse assunto aqui em pauta também, porque a gente está tão preocupado com o físico, né, com as questões clínicas, e a gente não pode esquecer a espiritualidade, que é um embasamento muito grande, muitas vezes, para a gente enfrentar questões também que Claro. clínicas, né? Assim, que vão Dá um ajudar, e essa suporte, né? parte vai ajudar exatamente. No dia 19, a gente vai receber a Carolina Rebelato. Ela é terapeuta ocupacional, você Aham. também conhece, ela Maravilhosa. faz parte da SBGG, maravilhosa, SBGG. vai falar com a gente sobre esse trabalho lindo da terapia ocupacional. E dia 26 a gente encerra o mês falando sobre sexualidade na terceira idade com a Aline Sardinha também, que é um ícone nesse assunto, né? Então, assim, você está iniciando um mês recheado de Não vou perder brilhantismo aí. uma. É isso aí, Fátima, queria te agradecer imensamente, porque você sempre super solicita aí os meus convites.
disse ok na hora, com maior prontidão de estar aqui falando para gente, né? Assim, para todo mundo sobre esse tema que é tão peculiar, né? E tão comum para as pessoas acima de 60 anos, não é isso? Então eu vou apresentar a vocês a Fátima Lago, minha amiga, presidente do Comitê de Disfagia da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Interal. Ela também integra a diretoria da Academia Brasileira de Disfagia e é pós-graduanda em cuidados paliativos. Não é isso, Fátima? Isso. Tudo bem? Trabalhamos ali pertinho, né? Somos vizinhas. Isso. E a Não é gente não isso? consegue se encontrar, né? A gente não consegue se encontrar. Agora, nessa pandemia, que não consegue mesmo, né? Mas aí Olha, eu estamos... falei sim de cara por dois motivos. Um, porque você é uma inspiração para mim, sempre foi, né? Carol é uma das maiores fonoaudiólogas que a gente tem aqui Meu Deus. no Brasil, eu acho que todo mundo acha. E segundo, porque eu fui na inauguração do Avance e eu fiquei completamente apaixonada pelo lugar, né? Então eu queria muito fazer parte disso de alguma forma, né? E é Que uma bom. alegria estar aqui. E aí mesmo, Carol, é um assunto extremamente comum. É peculiar, mas é muito comum. E, na verdade, as pessoas não sabem identificar, né? E acho Exatamente. que o grande papel da gente aqui é fazer isso, é fazer com que as pessoas A gente tem dois identifiquem. extremos aí, né, Fátima? É, Ou aqueles que morrem de medo do engasgo, né? Ou aqueles que desvalorizam, né? Então a é, gente é, precisa encontrar esse meio termo e orientar para isso, né? Então vamos sim, começar, né? Vou vamos. te fazer aqui umas perguntas, a intenção é que seja um bate-papo. E assim, queria, Fátima, que você iniciasse, assim, situando um pouquinho as pessoas a respeito do trabalho da fonoaudiologia mesmo em si. Quais as áreas de atuação do fonoaudiólogo com o adulto, para depois, então, a gente entrar especificamente na parte de deglutição. Tá. A gente tem o fonoaudiólogo que trabalha com voz, né, Carol? Que trabalha ali com os cantores, com os apresentadores, os atores. O fonoaudiólogo que trabalha aqueles problemas vocais, né? Nódulos, pólipos. A gente tem pessoal que trabalha com áudio, né? Que faz aqueles exames de audiologia. E aí eu já vou direto para a disfagia, que é a paixão, né, Carol? Mais alguma área em adulto? Não, acredito que não. E, na verdade, Voz, áudio e a deglutição, né? a parte de linguagem também, né? Assim, para as pessoas que têm algum déficit, que tiveram um Um AVC, ficaram com pós-AVC. dificuldade. Exatamente. Mas a minha pergunta é mais mesmo para situar as pessoas, porque ainda hoje muita gente não conhece essa parte do trabalho da fonoaudiologia. A fonoaudiologia é um leque de atuação, né, Fátima? E ainda Pensa hoje muito em quem algumas fala errado, né? quem fala errado, com a parte da infantil, né? Mas assim, a É, gente com o adulto, a gente tem assim uma atuação muito grande. E aí, assim, hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão dos engasgos, né? Que está relacionado, obviamente, com a parte de alimentação. E alimentação, né, Fátima? Assim, a gente não come só para se nutrir, né? Quem dera, né? Que a gente comesse só quando tivesse, só o que só quando tivesse precisasse. necessidade. Exatamente. A gente muitas vezes come por prazer, né? Simplesmente pelo ato o ato de se alimentar traz prazer a gente, né? E aí, quando você encontra uma pessoa com dificuldade de deglutição, isso pode ter um impacto negativo em vários aspectos, sobretudo social também, né? Assim, porque a alimentação é de uma dimensão social muito grande. Quando você pensa em sair, né? Agora a gente com essa pandemia, todo mundo trancafiado em casa, começando a liberar um pouco agora, mas sempre quando a gente pensa num passeio, numa programação com amigos, muito raramente não está envolvida a alimentação, né? Comida. Sempre quando você vai exatamente, você vai a um cinema, você come uma pipoca, você sai com os amigos, você sai para tomar alguma coisa, comer uma pizza, Natal, reunião com a família envolve alimentação, enfim, Páscoa, Reunião de tudo, todos, trabalho. reunião de trabalho. E aí, quando você tem um impacto de deglutição, né, você tem um impacto social também. É isso que você encontra, assim, na sua rotina? O que você pode falar para a gente em É, relação a isso? Carol, o impacto de deglutição, a gente fala, não é só engasgar, não. Alguns pacientes, eles começam a relatar que eles não conseguem mais, por exemplo, almoçar com a família, porque eles demoram muito para se alimentar. Então, todo mundo já terminou, mas eles continuam na mesa. Então, eles começam a achar que eles estão incomodando o ritmo
do almoço, né? Outros porque só conseguem comer alimentos mais pastosos, então eles ficam com um pouco de vergonha e começa todo mundo a perguntar: você não quer um pedacinho de carne? Você não quer um pedacinho? E eles não conseguem, então vai muito além do engasgo, né? Esse manejo da alimentação quando você começa a ter alguma dificuldade. Tudo que sai do comum, né? Do natural, É, enfim, sim, do que fica diferente acaba impactando, né? E é. assim, Fátima, para gente começar a falar mesmo exatamente sobre as dificuldades, seria legal você falar um pouco sobre o processo de deglutição Normalidade. normal. Exatamente. Vamos falar sobre a normalidade. A deglutição, ela está presente desde a da 37ª semana de gestação, né? E acompanha a gente aí ao longo da vida, para o resto da vida. E o que você tem para falar para a gente sobre isso? Como é que é essa normalidade? Fala. A normalidade. Bom, de uma forma bem simples, a gente coloca o alimento na boca, né? Então ele vai, o trajeto que ele faz é da boca até o estômago. Então a gente começa mastigando esse alimento. Então aí a gente já tem uma coisa para pensar. A gente precisa de força para mastigação, né? Depois a gente tem a ação da saliva, que ajuda, já começa a digestão na boca através da saliva. Então ela ajuda a umedecer esse bolo alimentar. Então a gente já tem aí um problema 2 quando a gente pensa no idoso, que é essa saliva. Depois a gente tem a língua, que ela faz uma pressão no céu da boca para empurrar esse alimento para a faringe. Então aí eu estou pensando num terceiro problema, que é força de língua. Então é mais uma ação muscular envolvida nesse processo de deglutição. Depois esse alimento cai na faringe, e aí a faringe, que também é um órgão muscular, basicamente, por contrações, leva esse alimento para o esôfago e depois para o estômago. Lembrando que tudo isso precisa acontecer em sincronia, não é? Então, se tem Exatamente. alguma incoordenação nesse momento, a gente engasga. É muito Sobre rápido, é natural, a gente não pensa, mas tem um monte de coisa funcionando ao mesmo tempo em sincronia. Então a gente isso, eu mastiga, a gente precisa da saliva, a gente precisa de força de língua e a gente precisa de faringe, esôfago, estômago funcionando em sincronia. E eu costumo dizer assim que a gente só percebe, né, Fátima, o quanto é complexo o ato de deglutir quando a gente tem algum problema, né? Sim, E assim, pode ser o mais simples possível. Às vezes a ausência de um dente. Quando você vai ao dentista, por exemplo, toma uma anestesia e você tem uma alteração de sensibilidade, você não consegue morde. comer. Você morde a É, boca, o alimento cai da boca. Às vezes você tem uma afta. Só a presença de uma afta, né, da estrutura estar dolorida, você não consegue se alimentar, já é difícil. Então, assim, imagina outras alterações ou então algumas alterações juntas, né? O quanto isso pode ser complexo. E uma outra coisa também que vale a pena lembrar é a relação da respiração com a deglutição também, né, Fátima? isso. É. Porque Quando quando a gente você engole, a gente faz a apneia, né, Carol? Vai, a gente pode para de completar. respirar. A gente para de respirar. Isso é um mecanismo de proteção. Agora a gente para de respirar, que a gente fecha a via aérea, que é para essa comida não cair no pulmão. Então, se a Exatamente. gente ainda aí, nesse momento, a gente também faz uma incoordenação entre deglutição e respiração, a gente aumenta o risco do paciente broncoaspirar. Ou seja, desse alimento ir para o lugar errado. Ele não vai para a faringe, ele vai para a laringe, ele vai para a via aérea. E aí acaba caindo no pulmão. Só que a gente ainda Exatamente. tem um mecanismo importante, que é a tosse. Então, se ele cai no lugar errado, a gente tosse para tentar expulsar esse alimento, esse líquido, que por alguma incoordenação acabou caindo ali na via aérea. A gente diz que a tosse, na verdade, é uma coisa boa, é um É uma coisa reflexo de boa, claro, de proteção, né? proteção. Isso. Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode engasgar, mas nem todo Sim, mundo desenvolve problemas maiores porque tem reflexo de tosse, que consegue expelir o alimento que está seguindo para um caminho errado, né? E isso. aí, assim, quando a gente fala sobre as questões de dificuldade de deglutição, sejam elas, né, de grau leve, moderado ou grave, a gente está falando sobre disfagia. A gente chama disfagia, né, o nome da alteração. Então, o que é disfagia? Na verdade, você praticamente Uma falou. dificuldade de deglutição,
né? Que ela pode acontecer em qualquer uma dessas etapas. A gente chama de disfagia orofaríngea, quando ela acontece aqui na boca, né? Nessa região da orofaringe, da boca e da faringe, ou uma disfagia baixa ou esofagiana, quando ela acontece no esôfago. Qualquer alteração no trajeto do alimento da boca até o estômago. A gente chama de disfagia. E com o passar dos anos, né, Fátima, assim, as pessoas mais velhas, elas podem naturalmente apresentar sem ter tido nenhum AVC, né, nenhum traumatismo ou algum problema neurológico associado. Simplesmente o fato de envelhecer pode trazer alterações na deglutição, né? Você fala um pouquinho disso pra gente? Bom, a gente acabou de comentar que é um ato basicamente muscular, né? Então, quando a gente envelhece, a gente perde força muscular do corpo inteiro. Só que a gente pensa muito em perna e braço, né, Carol? A gente perde do corpo inteiro. Inclusive nesses músculos envolvidos aí na dinâmica da deglutição. Fora isso, a gente tem vários outros fatores associados ao envelhecimento. Posso começar a falar? Já para pegar o link? Pode, vai lá. Próteses mal adaptadas. Então, quando a gente pensa em mastigação com uma prótese que ela não está bem ajustada, eu já cansei de médico que encaminha, está com disfagia, não consegue engolir. Quando a gente olha, é simplesmente uma prótese mal adaptada. Então, se a gente pede para ir ao dentista e ele adapta essa prótese, acabou a disfagia, acabou a dificuldade para engolir, né? Então, às vezes, é um ajuste bobo, assim, fino, já aconteceu de eu pegar paciente que eles não sabem se eles mastigam e engolem ou se eles seguram a prótese com a língua para poder engolir. Então, é óbvio que alguma coisa nesse caminho vai dar errado. Então, a gente tem perda de força muscular, que é inerente ao envelhecimento. A gente pode ter próteses mal adaptadas. Também o envelhecimento faz com que a gente tenha uma diminuição de saliva. É claro que isso não vai acontecer com todos os idosos, mas é comum, não é incomum. Aquela boca seca no idoso, que às vezes, Carol, secundário ao uso de medicamentos. Alguns medicamentos que o idoso usa faz com que a boca fique um pouco mais ressecada. Então, ele não tem a saliva para ajudar a umedecer o bolo, né? E aí acontece uma coisa também, Carol, que eu lembrei agora, que é muito comum. Ele tem pouca saliva, então ele come e bota água junto para ajudar a descer. E nesse momento ele engasga. Porque ou você mastiga o alimento sólido ou você engole o líquido, né? Então, é aquele efeito em cascata que a gente vê que pode acontecer com o idoso. A Marisa está aqui comentando que deve ter também um bom controle na ansiedade. Mastigar devagar evitará problemas certamente também. Você tem toda a razão, Marisa. Como a gente falou, assim, a parte também de respiração está muito associada com a parte de deglutição. E quando a gente fica ansioso, quando a gente come rápido, esse controle peca, né? Essa sincronia entre deglutição e respiração peca. Então, isso acaba também levando a crises de engasgo, a sinais de alteração, né? Isso é bem comum. Colocar uma colher na boca, sendo que a boca ainda está cheia da colherada anterior. Então, primeiro engole, depois coloca outra colher. Né? Exatamente. Essa prótese mal adaptada, essa mastigação cansa mais, então você acaba coordenando mais essa respiração com a deglutição. Exatamente, isso aí. E assim, é muito comum, né, Fátima, assim, as pessoas tratarem os engasgos, né, assim, das pessoas mais velhas como natural, né? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas assim, já chegaram pacientes para mim, da gente conversar, e eu conversar com o acompanhante e perguntar para eles: vocês engasgam? Ele engasga, ou para próprio idoso, né? Você engasga quando você come? Não, eu só tuço. Eu só tuço. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Você engasga? Não. Não. Você tosse? Não. Você engasga? Não. Tá. Quando você está comendo, em algum momento você sente algum desconforto? Eu tuço de vez em quando eu estou comendo. Então, às vezes, você precisa perguntar de várias maneiras diferentes para que ele consiga te perguntar. Por quê? Porque as pessoas acham que envelhecer, várias coisas que acontecem no envelhecimento são comuns. E não são.
Então, Não para o são, idoso exatamente. cair é normal, engasgar é normal, e não pode ser. Alguns me contam até rindo, caí ontem e ria, né? Porque acha que isso é um padrão de É normalidade inerente do ao envelhecimento. envelhecimento, né? E não é, né? Claro, a gente engasgar uma vez ou outra, isso não tem problema, mas isso ficar frequente, sim, é claro que isso tem um problema, não é normal, a gente precisa procurar ajuda. Exatamente. É aí que a gente precisa alertar isso, né? Assim, que tosses durante a alimentação não são tosses, são engasgos, né? E Uhum. mesmo que se ache que é tosse porque tem associado algum padrão de respiração, enfim, ele precisa ser visto e olhado por um profissional, porque isso, mesmo que não seja um engasgo mecânico, seja alguma coisa relacionada ou consequência da parte respiratória, pode levar a consequências maiores, não é, Fátima? E aí, Uhum. assim, agora eu acho que a gente podia falar a respeito sobre Falando dos das... sinais, Carol, tem alguém Isso. perguntando se espirro pode ser sinal de disfagia. Uhum. É Quer a... responder? Pode responder, é a Bebel Guedes. Então, a gente Pode. tem uma... exatamente. A gente tem uma alteração que algumas pessoas desenvolvem, né, ao longo da vida, não relacionada diretamente só ao envelhecimento, mas que fazem coriza durante a alimentação também, né? Então, assim, não se sabe ainda o porquê que algumas pessoas fazem essa rinite, né? Se chama coriza ou rinite alimentar. Não se chegou a uma conclusão ainda, mas existem dois caminhos de estudo aí, né? Que se trata isso. Ou pelo volume que está sendo ofertado ou sendo comido, quando você enche muito o estômago, come um volume muito grande, isso de repente por alguma alteração de refluxo pode causar uma rinite, isso é uma linha de pensamento, e outra que é por alimentos que possam trazer algum tipo também de alteração na tua mucosa, que deixa um pouco mais umedecida. E aí, muitas vezes, o espirro, ele vem por consequência dessa rinite alimentar. Quando ela não tem consequências maiores, geralmente não tem, tá? Só o incômodo, porque você vai comendo e você tem a rinite, você tem o espirro, né, frequente, então isso pode incomodar. O que a gente pede para fazer é um diário de alimentação, aonde você vai anotar tudo que você comeu e o volume que você comeu durante 2 semanas. E com esse comparativo, é claro, sinalizando os momentos que você teve a rinite ou não, e no período de 2 semanas você comparando, talvez você consiga associar, e aí, obviamente, entra também, de repente, o olhar do profissional e o auxílio em relação a isso, a que alimentos ou que volume que você está comendo que possa estar te ocasionando isso. Mas geralmente o espirro por si só, se não é só o incômodo, né, ele não tem consequências maiores. Tem alguma coisa para Não, completar? não, É isso. perfeito. Bom, então olha só, Fátima, vamos falar sobre as complicações da dificuldade de alimentação. As pessoas que começam a ter dificuldade de alimentação, como a gente falou, elas têm uma um impacto negativo muito social, né? Como você bem citou no início. Mas existem outros impactos também clínicos que podem causar, né, essa dificuldade de alimentação. Vamos situar o pessoal em relação a isso, Fátima? O que que pode causar disfagia? Não, o que É, que uma hum, dificuldade de alimentação pode ocasionar, né? Desidratação é uma das coisas, né? desidratação, desnutrição Desnutrição, e a exatamente. O impacto broncoaspiração. e a broncoaspiração. Você quer explicar o que é broncoaspiração para a gente, Fátima? Broncoaspiração é quando a gente falou lá no início, é quando o alimento, ele, por alguma incoordenação, ele, em vez de ir para a via digestiva, ele vai para a via aérea, ou seja, ele vai para o pulmão, né? E aí a gente tosse, que é um mecanismo de defesa, e essa tosse pode limpar ou não, né? Não significa que ter... Cara, tossir é muito bom,
mas não significa que o fato de ter tossido, que tudo bem. Então, se ele tossiu, tá bem. Não, não é bem assim. A gente não deve tossir, na verdade, porque a gente não deve broncoaspirar, né? O certo é que esse alimento não caia na via aérea. E aí, quando esse alimento... Desnutrição, Pode falar. Vai, segue. a desnutrição, muita gente me pergunta, né? Por que isso pode causar desnutrição? Por que tem risco de desnutrir? Também é uma coisa muito comum que o idoso faz. Ele acha que engasgar é normal. Ele acha que aquela prótese mal adaptada é normal, que a saliva, que a diminuição de saliva é normal. E aí ele começa a adaptar a dieta dele por conta própria. Então, por muitas vezes também eu pergunto, engasga? Não. Tem tosse? Não. Então me conta o que você almoçou hoje. Eu já almocei um purezinho de batata com feijão batido no liquidificador. E a sua janta ontem? Foi uma sopinha batida no liquidificador. E quando você vê, ele começou a selecionar só alimentos pastosos, sem pedacinhos. Isso já é um indício de que ele tem uma dificuldade ou para engolir, essa força de língua está reduzida, ou uma dificuldade na mastigação, né? Então, isso já é um sinal para a gente importante. E aí, o que acontece, Carol? Quando a gente começa a liquidificar os alimentos, esses alimentos perdem propriedades, né? Se uma nutricionista vai falar, nossa, muito melhor do que a gente. Mas o fato é que você começou a comer tudo liquidificado, você tem perda de nutrientes desse alimento. Então, você começa a perder peso e massa muscular. Eu coloquei ovo, eu botei músculo, eu botei brócolis. Você liquidificou, você perdeu propriedades do alimento. Então, a gente teve um dentista falando aqui com a gente, né? E ele falou sobre essas questões da prótese mal adaptada, da xerostomia, que impacta tanto na deglutição, como você mesmo falou. E um dos impactos também muito grande, né? Assim, dessa questão das dificuldades de alimentação, e quando você começa a restringir o alimento só para o pastoso, né? Só para as coisas mais liquidificadas, o quanto isso também pode potencializar o diabetes, né? Fazer com que as pessoas aumentem o risco de obesidade, porque tudo fica muito diminuído, não tem fibra, né? Muito carboidrato, porque você usa batata, você usa inhame, e aí você tira também essas questões da proteína, né? Você perde essas funções tão importantes do alimento, e o quanto isso pode ser oneroso, assim, em relação à perda mesmo da saúde, né? A mudança de consistência, Carol, ela faz parte de uma estratégia nossa, né? Exatamente. Do tratamento do paciente com disfagia. Então, existem pacientes que eles não conseguem, de fato, mais mastigar, eles cansam muito e aí eles fazem aquela incoordenação respiratória, eles não são mais capazes de mastigar alimentos sólidos. Então, é uma estratégia nossa que eles consumam alimentos pastosos. Mas a gente faz isso com muito critério, com indicação e com o acompanhamento de uma nutricionista, porque nesse momento ele precisa usar suplementos. E aí isso é uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção. Não adianta a gente entrar na farmácia e comprar qualquer suplemento. Os suplementos, eles também têm suas indicações. Então, a gente também precisa da indicação de um nutricionista, né? Para que a gente consuma o suplemento adequado para a gente. Não é qualquer suplemento. E também não é 5 colheres é melhor do que uma. Não é assim. Então, às vezes você está consumindo o suplemento errado, de forma errada, você não vai ganhar massa e você não vai ganhar peso. Então, é preciso de fato que a gente tenha uma orientação de um profissional para isso. Perfeito. É muito importante você tocar nesse assunto, porque uma das próximas perguntas que eu ia te fazer era exatamente do espessante. Esclarecer, não só do espessante, mas da gente esclarecer quais seriam os sinais, né? Os sinais de risco, de alerta, na verdade, que uma pessoa pode ser disfágica. E aí, assim, pensando naqueles idosos já com declínio cognitivo e que não conseguem expressar, porque quando é uma pessoa, né, que tem a sua cognição íntegra, a gente consegue perceber se a gente tem uma sensação de bolo na garganta, que a gente está engasgando com mais frequência, se a gente está sentindo alguma dor, né, ou um desconforto quando a gente come, a gente consegue perceber isso. Mas aqueles idosos que
já têm um declínio cognitivo, eles não conseguem pontuar as suas dificuldades, ou não pontuam por medo de ter algum problema, né? E como é que a gente pode suspeitar que é o meu pai, a minha mãe, meu tio, enfim, que de repente mudou o seu padrão de comportamento, pode estar tendo disfagia, né, Fátima? Então, assim, emagrecimento, né? Assim, a pessoa emagrecer muito rapidamente, sem motivo nenhum, sem estar fazendo uma dieta, sem ter uma doença associada, enfim, mas simplesmente emagreceu. Quando muda um hábito, ele adorava comer determinado alimento e de repente ele desinteressa, né, por aquilo, e aí é um alimento que de repente precisa de um pouco mais de mastigação e ele Ele simplesmente adaptou. desinteressou, ele Ele começou a adaptou, adaptar a alimentação dele. a adaptar a alimentação dele, não se interessa mais por tomar líquidos, por tomar água, porque às vezes é o medo de engasgar, percebe que tem dificuldade e que engasga com mais dificuldade, então para de tomar água. O idoso já tem dificuldade de tomar água, quando apresenta então uma dificuldade também de deglutição, aí que ele para, né, totalmente. E uma coisa também que vale a pena a gente chamar a atenção são as pneumonias de repetição, São né? as febres Porque sem nenhuma as causa, febres, né? exatamente. Ou então, às vezes, nem só a febre, porque às vezes idoso ele nem faz febre, por ter já uma alteração aí na questão de temperatura mesmo, né, corporal dele. A sinalização é uma desorientação, ou a infecção, ao invés de ser sinalizada pelo organismo pela febre, o idoso começa a desorientar, ou então ficar um pouco mais sonolento. Então, e as pneumonias de repetição, né? Porque é muito clássico isso, chegar as pessoas, né, os idosos pra gente, e de repente a gente pergunta: ah, você engasga ou você tem dificuldade de engolir? Não, mas está sempre, a cada 2 meses faz uma pneumonia, a cada 2 meses faz uma pneumonia. Então, essas pneumonias de repetição, elas podem ser processos de microaspirações, né? Uhum. Pequenas quantidades de saliva ou de alimento podem estar penetrando no pulmão e fazendo essas pneumonias. Então, assim, são Um sinais. outro sinal que a gente pode prestar atenção também, Carol, é acúmulo de saliva. Perfeito, Isso às vezes é um exatamente. sinal importante. Ele não está dando Pela conta de engolir a diminuição da própria deglutição. dedução de saliva. Isso já pode ser um sinal também que a gente precisa ficar alerta. Exatamente. E aí, o que a fono pode fazer? O que a É, gente faz, Fátima, falando na para ajudar consistência, esses posso idosos? voltar lá no espessante, que hoje à tarde a Claro, gente vai lá. conversou sobre isso, porque eu falei de entrar na Isso. farmácia e comprar o suplemento, né? E aí a Uhum. gente estava conversando sobre isso. Às vezes o cuidador, né? E aí cuidador é quem cuida, né? Pode ser marido, esposa, filho ou um próprio cuidador formal. Eu cuidei de um outro paciente que engasgava e ele usava espessante X, então eu vou dar para ele também. E aí entra na farmácia e compra qualquer espessante. Então, da mesma forma que qualquer suplemento não serve, qualquer espessante também não, né, Carol? Os espessantes, eles são recomendados pelo fonoaudiólogo, né, prescritos pelo fonoaudiólogo, baseados nessa avaliação da deglutição. Porque lembra que eu falei que a gente precisa de uma força de língua para empurrar esse alimento lá para a faringe. Então, o idoso, às vezes, não tem essa força de língua eficaz. E aí, se você bota muito espessante, esse alimento fica muito grosso, ele não consegue engolir também. Ou se você deixa muito ralinho, ele vai continuar bronco aspirando do mesmo jeito. Então, a prescrição do espessante, o tipo de espessante, é feita por um fonoaudiólogo. E aí você vai saber se você bota 1 colher para 100 ml, 2 para 100 ml ou 3 para 100 ml. Então, fazer direitinho para que ele não corra risco, é preciso que a gente tenha indicação mesmo de um profissional. Fora que quando a gente sente sede, né, Fátima, a gente tem vontade de tomar água. E quando a gente pensa em água, é aquela coisa, né? É aquele componente, né, que não tem cheiro, que não tem cor, né? Que muitas vezes vem Que não geladinho, que mascara a vai. água, né? Exatamente. E aí, quando você coloca o espessante, e não sei se todo mundo que está acompanhando a gente aqui sabe o que que é, é um pozinho, né, que você coloca nos líquidos, a gente chama de líquido fino, o chá, o café, a água, para as pessoas que têm dificuldade de deglutir essa consistência, esse líquido ele vai ficar um pouquinho mais grosso.
e aí isso vai dar um pouco mais de suporte e segurança na hora da deglutição. Para que ele não Então, escorra quando tão rápido, para que ele tenha tão maior rápido, domínio desse líquido. Agora, deixa eu só fazer exatamente. Carol vai me entender porque Carol é minha amiga, né? A gente tem várias coisas em comum. Só para lembrar para os idosos que estão assistindo e para a família dos idosos que gostam daquela tacinha de vinho, né, no almoço, ou que gostam daquela cervejinha no fim de semana, o espessante pode no vinho, pode na cerveja, pode usar do mesmo jeito. Eu já experimentei e fica bom do mesmo jeito. Tá? Então pode, não precisa se privar aí do vinho ou da cerveja quando liberado pelo médico, pode colocar o espessante também. Comer Perfeito. tem que ser prazeroso, Prazeroso, exatamente. E senão aí, não assim, faz sentido. uma coisa importante também para gente colocar aqui, né, Fátima? Você colocou aí que uma das estratégias do trabalho da fonoaudiologia com as pessoas que têm dificuldade de deglutição, às vezes por um momento, períodos ou enfim, será uma conduta definitiva, dependendo do grau de dificuldade que a pessoa apresente, é mudar a consistência. E algumas pessoas, elas vão precisar comer alimentos batidos, pastosos. Só que a grande diferença da apresentação, de como você vai apresentar, né, e ofertar esse alimento para o idoso, isso faz um impacto, né, ou negativo ou positivo muito grande. Porque quando a gente fala de alimentos batidos, processados, ele não precisa ser aquela sopa cor de burro quando foge, né? Aquela coisa assim meio marrom, que quando você bota todos os legumes ali, você bate e aquilo em todas as refeições. É muito difícil, né? E aí, se a gente se transportar para a situação de uma pessoa que tem essa dificuldade e precisa comer alimentos batidos, né? Sempre estar comendo aquele tipo de alimento. Isso é praticamente impossível, você ter vontade, querer se alimentar. E aí começa um processo de inapetência e é muito difícil você fazer com que isso mude. Então, mesmo que os alimentos eles sejam batidos, se você tiver o acompanhamento de um profissional, ele vai te sugerir, ele vai te orientar a fazer o colorido, né? A nutrição vai poder te ajudar em relação a isso. Os alimentos, eles têm que ser, independente da consistência, separados por cores no prato e dispostos de forma diferente no prato, não tudo misturado, né, Fátima? Para que você Porque consiga senão sentir o paladar. você acaba levando para monotonia, né? Todo dia vem aquele mesmo prato. A gente tem várias estratégias, né, Carol? Ambiente hospitalar a gente faz muito, né? Mas em casa dá para brincar muito com tudo isso. Você pode usar aquelas formas de gelo, sabe, formas de Páscoa, né? Que tem formato de. Aham, Coloca ali, bota em forminhas mesmo, faz apresentações diferentes. Você faz um purê de batata, uma sopinha, mas bota em forminha, desenforma, faz de uma forma que seja. Alguém falou aqui, comer com os olhos, é isso mesmo, é a nossa fase lá preparatória, né? A gente olha e já tem vontade de comer. Então, dá para fazer de uma forma que fique mais prazerosa. A água, Carol, a gente tem usado muitas águas saborizadas, né? Então, mesmo que ela seja espessada, você pode colocar numa jarra, né? Espessa a água e coloca galhos de alecrim, pedaços de morango, porque dá um saborzinho na água e visualmente é bacana para o idoso, né? E aí você estabelece metas. Olha, a gente tem essa jarra aqui até o fim do dia para a gente tomar. Então, para que fique um pouco mais gostoso para ele beber aquela água, né? perfeito. Fátima, uma das chamadas que a gente fez hoje lá na página da Avance, né, aqui na página da Avance, convidando todo mundo para a live, foi perguntar a respeito da dificuldade de tomar água. E isso é um mito que a gente precisa falar sobre isso, né? Assim, a água, apesar de parecer ser muito fácil para deglutir, pelo contrário, né? Pessoas que possuem determinados tipos de dificuldade de deglutição, elas vão ter muita dificuldade de tomar água. E a água, para algumas pessoas, pode ser o alimento que causa maior risco para a broncoaspiração, né? Fátima, quer falar um pouquinho sobre E a isso? gente ainda vê hoje muita gente testando disfagia dando água, né? Deixa eu ver se tem disfagia da Exatamente. água. É,
O idoso por si só também, Carol, ele tem uma diminuição da sede, né? Então, muitas vezes ele não quer Sim. beber água porque ele não tem sede, né? Então, acho que Uhum. uma dessas estratégias de deixar a água mais apresentável e mais bonita pode ser que seja uma estratégia boa. A Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral, ela lançou um guideline de nutrição e hidratação no idoso e que ela desmistifica um pouco dessa oferta de água. A água tem que ser. Você pode dar líquidos. Então, se ele gosta de chá, oferece muitos chás, né? Até a cerveja eles liberaram de uma forma social, né, para tomar todo dia, com até 4% de teor alcoólico. Então, justamente pensando no prazer mesmo. Então, pode ser café, pode ser suco, pode ser chá, pode ser aquelas espumas, os smuffs, né? Tudo que tenha líquido, né? Não precisa Uhum. água. Deixa eu ter um pouco de prazer também. Mas eu acho que Uhum. essa estratégia, a gente colorindo a água, são estratégias que a gente tem que usar. Uhum. E, Fátima, Mas não culpa tanto o idoso também, não, porque o idoso tem menos sede. é verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a disfagia baixa, né? Assim, a Tá? gente já teve até Carol, eu queria só algumas. voltar numa coisa aqui que eu falei para não causar um pânico. Ah, caiu na via aérea, vai broncoaspirar. Nem todo mundo Sim, que broncoaspira faz pneumonia. E aí eu preciso perfeito. dizer por quê para chamar a atenção, né? Existe uma tríade que faz a gente fazer pneumonia. Então, você precisa cair no pulmão, mas junto disso, eu preciso ter uma boca suja e eu preciso estar com uma nutrição inadequada. Então, se eu tenho uma boca limpinha, então é importante escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Se você usa prótese, tira, escova a prótese e coloca de novo. Usar fio dental, que o idoso tem essa dificuldade, né, no uso do fio dental. Se manter ativo, né? A imobilidade é outro problema. Então, ficar lá deitado o dia inteiro, você tem mais propensão à pneumonia. Então, se mantém ativo, nem que seja dentro de casa hoje, que a gente não pode sair, mas dá uma Exatamente. volta, vai fazer, né? Tenta fazer atividade dentro de casa, se manter ativo de alguma forma e comer bem. Então você precisa estar bem nutrido. Então, boca limpa, se manter ativo e estar bem nutrido. E isso não significa que pode comer e aspirar à vontade. Não, mas a gente precisa se cuidar mais para evitar que tudo isso aconteça. Exatamente. Fátima, antes de eu entrar, acabou que eu te fiz uma pergunta, a gente falou sobre outra coisa e não respondeu. Mas antes da gente Hum, entrar na disfagia esofagiana, fala um pouquinho sobre a atuação fonoaudiológica na reabilitação da deglutição. tá. A gente faz exercícios, né, de força, resistência, a gente lança a mão aí de incentivadores respiratórios, a gente muda a consistência do alimento. Isso depende de vários fatores, né? Depende da avaliação, então, do grau de disfagia, se ela ainda é uma disfagia leve, se ela é uma disfagia moderada, uma disfagia grave. Na disfagia, a gente trabalha muito junto com o nutricionista, porque a gente mexe muito com a alimentação. Então, eu não posso deixar ele perder peso, porque senão não tenho ganho de força e de resistência durante os meus exercícios, não é? Então, a gente precisa ter esse trabalho em equipe bastante integrado, né, Carol? Perfeito. E assim, eu acho que vale a pena a gente situar para as pessoas, a gente está falando sobre a tosse, sobre o engasgo, né, a broncoaspiração, quais são as orientações para as pessoas seguirem para fazer com que evite a broncoaspiração, né? Daquelas pessoas que já têm alguma dificuldade ou daqueles também que não têm. Obviamente, uma das coisas principais, né, Fátima, que a gente não pode deixar de citar é a questão da postura durante a alimentação, Comer né? sentado, que é um Comer, problema, né? É. exatamente. O Comer pessoal come sentado sem. deitado, bebe deitado. Mas ele bebe com canudo, então ele pode beber deitado. Não, não pode. Comer é Não, sempre sentado. sempre sentado, exatamente. Evitar conversar enquanto come, porque ou você come ou você fala, né? A gente usa E as mesmas lembrando, estruturas ali para falar e para comer. fazendo, Então, fazendo, não dá para falar de boca cheia e é verdade mesmo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, não lembrando, evitar conversar na hora que está comendo. lembrando exatamente por conta dessa sincronia entre deglutição e respiração. Quando a gente está engolindo,
a nossa corda vocal fecha e nosso trato respiratório fecha, fica protegido para o caminho, para o alimento, seja saliva, seja água, seja, enfim, qualquer coisa que a gente esteja deglutindo vai exatamente para o caminho do esôfago, né? E quando a gente não está comendo, não está engolindo, a gente está respirando o tempo inteiro. Então, quando a gente tem esse processo de comer falando, às vezes muito animado, muito empolgado, né, com o alimento na boca, primeiro. a gente... Exatamente. Para a gente falar, a gente precisa puxar o ar. E no que a gente puxa o ar, a gente pode também estar levando o alimento para o trajeto aí do pulmão. Então, isso pode ocasionar o engasgo. A postura é extremamente importante, mas, assim, chamando atenção não só para a postura pélvica, né? Assim, você está sentado, a postura escapular, né? A cintura escapular, ela tem que estar em contato ali certinha com a cintura pélvica. Mas não só mantendo as costas retas, né? Mas também essa postura do pescoço. E agora, a gente tem 44 pessoas aqui acompanhando a gente, eu queria fazer um convite. Pedir para que todo mundo jogue a sua cabeça para trás e tente engolir com a cabeça para trás. E vocês vão ver o quanto isso dificulta esse processo de deglutição, porque todas as vezes que a gente engole, a laringe da gente ela tem que elevar e anteriorizar. Se você joga o pescoço para trás, você estira essa musculatura e você não consegue fazer esse movimento, deixar essa laringe livre para engolir. Então, a postura do pescoço é extremamente importante também para a qualidade de deglutição. Então, aquelas pessoas que sentam, né, jogadas para trás, com o pescoço para trás, às vezes televisão, né, Fátima? A pessoa está sentada, a televisão é mais alta, tem aquele... Hoje em dia nem usa tanto, mas antigamente tinha aquele girovisão, né, que a pessoa fica assim, olhando para cima, e isso já facilita o processo de dificuldade na deglutição. Ou ao contrário, já canso de ver também, tem que botar sentado, tem que botar mais altinho. Aí bota um monte de travesseiro na cabeça e o paciente fica assim. E fica assim, exatamente. Tem que levar então, o assim, tronco e não o pescoço, né? E não a cabeça. É isso aí, exatamente. Isso é super comum de acontecer. Não tomar líquidos durante a alimentação, né? Uma coisa, não é só para não engordar porque dilata o estômago porque fica feio, não, é porque fisiologicamente é ruim, porque você aumenta o volume do seu estômago e geralmente pessoas mais velhas, elas têm uma probabilidade ao refluxo, à hérnia de hiato, a uma diminuição da contração do esfíncter esofágico inferior, que vai manter ali o alimento lá no estômago preso. Então, se você aumenta o volume do estômago, você propicia o refluxo, e isso também pode ocasionar disfagia, engasgo, enfim. Então, assim, a questão da alimentação, de evitar as distrações durante a alimentação, de não conversar, né, da postura, e o comer devagar é extremamente importante para que a gente chame atenção aqui. Você falou do esôfago? Então vamos entrar aí na disfagia baixa? Vamos, a gente exatamente. Lembrar que o corpo envelhece como um todo, e aí a musculatura do esôfago e estômago também, né? E aí é o que a gente chama de disfagia baixa, onde o fono não atua, mas a gente percebe alguns sinais de disfagia baixa em que a gente encaminha esse idoso aí para um gastroenterologista ou para o médico dele de referência. Os sinais clássicos, né, Carol? Refluxo, então você sente o alimento voltar ou aquele gosto ruim na boca. Rouquidão, então rouquidão sem causa aparente, então isso já é o ácido voltando ali em nível de prega vocal, então você fica com essa rouquidão, queimação, sensação de aperto, né? Podem ser sintomas de uma disfagia baixa ou esofagiana. E às vezes tosse, né? Aquela tosse crônica. Que fica depois do refluxo. Ou muito comum também é você ter aqueles engasgos, aqueles pigarros na parte da manhã, quando você acorda, né? Porque geralmente as pessoas dormem em 0 grau, né? A cama ela é totalmente deitada, então à noite esse refluxo vai acontecendo e você acorda com uma secreção mais espessa e uma tosse, e aquelas tosses
crônicas, frequentes, né? Assim, que você já buscou em tudo quanto é lado e você não tem resposta, O que que é muito desculpa, para importante o isso. idoso fazer com relação a isso? Acabou de comer, está sentado. Acabou de comer, continua sentado por pelo menos 30 minutos. Então não acaba de comer e vai deitar. Acaba de comer E e aí fica nem só o sentado idoso, pelo a menos gente 30 também, segundos. né? A gente Até também, quem não chegou lá. por conta de tudo isso, né? Para não favorecer esse refluxo. Exatamente. Fátima, e aí? Uma das minhas chamadas também foi isso, né? Assim, tipo, quem nunca engasgou ou quem nunca presenciou alguém engasgar, né? Pode ser algo apavorante, realmente é bem desconfortável para quem engasga. Engasgar é horrível, é uma sensação muito ruim. E para quem assiste também, né? E aí vem aqueles mitos, né? A coisa que você mais vê Chama São é levanta a Brás. mão, chama São Brás, bate nas costas, levanta a mão, sopra o rosto e canta música e E dá pede, água. enfim, e dá E dá água, né? água. Afinal de contas, o Não. que que a gente deve fazer e o que que a gente não deve fazer nessas horas? Dar água, não. Lembra que a gente falou lá no início que a gente precisa fazer com que tudo isso, desde que bota na boca até chegar no estômago, funcione de uma forma sincronizada. Não pode ter nenhuma incoordenação. Se eu engasguei, é porque alguma coisa incoordenou, né? Então a gente Uhum, precisa esperar essa musculatura voltar ao normal. A gente precisa esperar que ela volte a ficar coordenada. Se ele está uhum, engasgado, ele está incoordenado e eu coloco água, eu não ajudo em nada, porque eu estou toda incoordenada. Então, se eu coloco água, eu exatamente. acabo de incoordenar. Então, não, nem pensar. Mantenha calma. Pode pedir para ele tentar tossir, né? Para ele ver se ele consegue expelir. É, ou mantenha calma porque ela vai coordenar novamente. Diferente se ele tem alguma obstrução, né, Carol? Desceu aquele E pedaço aí de carne e parou, né? a Aí é gente entra diferente. naqueles casos de engasgo severo que algumas pessoas já vivenciaram ou já souberam que de fato acontecem, né? E que são engasgos que podem levar até ao óbito porque fazem uma obstrução da via aérea, respiratória, né? Da via aérea, e aí você não consegue respirar e a pessoa acaba piorando para um grau de insuficiência respiratória, enfim. Então, assim, nesses casos, claro, ninguém está livre de engasgar, tá? Mas ninguém vai parar de comer por conta disso. Então, o mais importante é a gente manter higiene oral, se manter ativo, uma qualidade de vida ok. Diante de Se qualquer ficar sinal, frequente, procura o seu médico. procura Porque é exatamente o importante médico. lembrar que dificuldade para engolir ela não é uma doença, ela é um sintoma. Então, Sintoma, isso provavelmente aí. pode ser só porque você envelheceu, mas também não. Ela pode estar ligada a alguma outras causas que precisam ser investigadas. Então, começou a ficar frequente, procura seu médico. Fala, olha, eu estou engasgando muito. E aí ele vai fazer uma Isso aí. avaliação, vai te encaminhar para um fonoaudiólogo, que é o único profissional habilitado para avaliar deglutição. E a partir daí você entra em terapia ou não. Às vezes a gente só faz alguns ajustes, não é, Carol? E não precisa fazer nenhum tipo de fonoterapia, mas é importante. Ficou frequente, procura seu médico. E se você tiver, né, se você engasgar de uma forma mais severa ou se você presenciar, você pode, né, e deve, isso é uma informação de importância pública, assim, de saúde pública, né, porque ninguém está livre disso, de presenciar ou de vivenciar, que é uma manobra, né, que é importante todo mundo saber, porque eu acho que a gente devia aprender na escola, meus filhos aqui já sabem, não sabem efetuar Mas obviamente, sabe que porque ela são muito existe. pequenininhos, mas sabem que ele existe e eu acho que a gente tem que ensinar para todo mundo. Fala dela pra gente, Fátima, por favor. É a manobra de Heimlich, né? Em que a gente Exatamente. coloca lá o punho com a outra mão em cima, na altura aqui do estômago e faz aquela pressão, né? Eu sugiro que todo mundo entre aí no YouTube e tem vários vídeos mostrando como a manobra é feita, porque eu acho interessante que todo mundo realmente saiba, né? A gente vai colocar lá no nosso feed, na nossa página da Avance, Legal. a foto da manobra, o passo a passo, para todo mundo Tá. aprender, porque Carol, isso é eu queria só importante que a chamar gente a atenção saiba. do comprimido,
Porque ela acho que o tempo está Sim, acabando. Então, é é, importante. Às vezes, o idoso, como ele faz adaptação da consistência que ele está comendo, sozinho, né? Por uma opção, porque vai ficando mais confortável, ele também faz de comprimido. Então, alguns idosos têm dificuldade com os comprimidos bem pequenininhos, porque gruda no céu da boca. Outros com comprimidos maiores, e aí começa a parte comprimido, macera com água, ou alguns pegam um comprimido e bota com um mingau ou uma bananinha amassada. De novo, é importante procurar seu médico e dizer, olha, eu estou com dificuldade para engolir, eu estou com dificuldade para engolir meu comprimido. Por quê? Alguns comprimidos têm interação com o alimento, eles não podem ser consumidos juntos com o alimento. E aí você exatamente. perde a função do seu remédio. Outros não podem ser macerados. Então, existem alguns fármacos que podem ser de forma líquida, não precisa ser comprimido. Então, você pode mudar. Você pode ter uma absorção total do seu remédio, desde que seu médico saiba disso. Então, se você tem alguma dificuldade, conversa com o seu médico. Não saia adaptando por conta própria, não, porque às vezes isso pode ser ruim para você, Perfeito, exatamente. O tá? comprimido é uma realidade muito comum, as dificuldades com os comprimidos, né? E Sim, idosos têm a é. polifarmácia. A gente Isso. vai receber também uma farmacêutica aqui, vai falar sobre interação medicamentosa, alimento, medicamento, porque é Ai, muito que legal. importante, né, Fátima? Trabalhar com idoso Muito. é isso, né? É um complexo de. É uma É uma interatividade, delícia. né? É, exatamente. Fátima, queria te agradecer imensamente. Só lembrando para todo mundo, a gente já está finalizando aí, que quarta-feira que vem a gente vai estar aqui com o Bruno Oliveira, ele é capelão do INCA, então a gente vai falar Da sobre NCP. espiritualidade. Perfeito, ele é muito bom, vale a pena estar aqui todo mundo para assistir. E Fátima, te convido a fazer nossas considerações, suas considerações finais aí para os nossos 60 mais, te Ah, eu quero agradecendo agradecer. imensamente por essa Eu amo uma hora estar aqui com que você teve você. com a gente. Amo estar com a Carol. É, sou uma admiradora sua do seu trabalho, do Avanço. Eu convido todo mundo para conhecer o Avanço, que é um lugar incrível. Quero poder visitar mais vezes. Tem um monte de gente legal assistindo a gente. Eu fiquei vendo os nomes, eu falei, nossa, mas eu preciso mandar um beijo pro meu filho, que ele Ah, entrou. que legal. Ele tá morando tão longe. Aí eu vi o nome dele, entrou para ver a mãe. Te amo, filho, Olha a beijo. voz engasgada aí, ó, de mãe. Tem um monte de gente legal aqui, não dá para mandar beijo para todo mundo, mas adorei aí ver todo mundo. Obrigada, Carol, obrigada. Obrigada a E você. procurem, Teve procurem os profissionais se vocês começarem a sentir dificuldade para engolir. perfeitamente, isso aí. Teve um monte de pergunta aqui que a gente não conseguiu responder especificamente, mas a gente sempre faz assim, a gente separa as perguntas e depois a gente entra em contato para poder responder individualmente, tá? Tá Fátima, meu bom. muito obrigada mais uma vez, tá? Um Obrigada, beijo para beijo para você todo e mundo. obrigada por todo mundo que esteve aqui assistindo, que passou por aqui, enfim, enviem sempre para quem vocês acham que seja útil a informação, que isso é o que a gente quer, tá? Beijo. Tchau, 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 gente. Até a gente. Durmam próxima. bem. Tchau. Isso.